o direcionamento que é o importante. Não é ficar assim, eu acho que eu vou fazer como aquele pastor. Eu acho que eu vou fazer como aquele, eu vou fazer como aquele, eu vou fazer como... E ficar perdido. Como o pastor mesmo disse, eu acho que esse método aqui tá dando super certo. É que às vezes a comparação é o problema, comparação. né? Isso traz confusão. Isso deixa a liderança perdida. Aí você entra no pragmatismo. Você não está preocupado com aquilo que é certo, mas com aquilo que está dando certo. É campanha que dá certo, então eu vou para a campanha. Sim. É fazer os 7 mergulhos na mão, vou colocar uma piscina aqui, vou fazer isso. Então, outros mecanismos que você acabou utilizando, mas com o intuito de tentar fazer com que o negócio aconteça. É verdade. Sim. Mas uma das coisas que nós aprendemos em Deus com o tempo de experiência foi de que Deus ele nos chama para o ministério, mas muitas vezes o que Deus vai usar o pastor Wallace, ele não vai usar você. E o que Deus vai usar você, não vai usar ele. Verdade. Por isso que o direcionamento é importante. Porque eu vou ter que ouvir qual é a minha porção. A forma como Saul reinou foi diferente da forma como Davi reinou. A forma como Salomão reinou, totalmente diferente. Deus teve a sua porção para cada um deles, né? Porque Deus chama para um propósito. Porque Deus ele é totalmente intencional, né? Ninguém cai de paraquedas e vai fazendo aí. Uma hora dessa eu te dou uma direção aí. Não, ele é intencional. Deus ele vai colocar aquecer o coração. Aí vai para a zona de expulsão, como o pastor falou. Ele vai, como aconteceu mesmo com vocês têm a história de vocês, que eu acredito que a gente se sente encurralado a fazer aquilo que está lá. Ou a gente faz, ou a gente não consegue dormir. A gente não dorme, a gente não tem mais vida. É verdade. Vamos obedecer. Obedecemos e vamos. Como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai. Só vai. Só vai. Só que aí vem o direcionamento depois. Esse direcionamento é a parte importante, que é a parte do silêncio. É a parte que você não vai escutar ninguém. Você vai ter as referências, como vocês disseram. Eu fico feliz de ouvir isso. Hoje vocês são referência. Mas de você parar e você ouvir o Senhor e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é a porção? Qual é a porção deste ministério? Qual é a porção disso que o Senhor pôs aí na minha mão? O que o Senhor quer usar? Porque provavelmente vocês têm talentos diferenciados e que Deus vai usar exatamente este talento que vocês têm para uma porção, para dar essa porção de vocês, que isso foi na vida de José. Né? Nós vemos José ajudando lá no Egito, mas já era algo dele, você já via isso nele. Verdade. Uma pessoa que servia, uma pessoa organizada. Sim. Existiam características em José que isso ficou claro na liderança dele, quando ele foi estabelecido como governador do Egito. Então nós vemos que esse direcionamento que é importante. Sim. Que pode até ser parecido. Por exemplo, um trabalho parecido que Deus colocou na vida do pastor Walisson e você se identifica. E você fala, uau, eu estou me identificando. E aí vai dar super certo. Uhum. E Deus fala, é isso daí. Estou te dando esse direcionamento. Sim. Mas que dizer que vai ser 100% igual. Vai ser igual. Não vai. Né? Vai ser várias efatadas ali, igualzinha ali, né? Não vai. Igual teve uma época, né? Na época dos Gideões, né? Exato. Missionários, surgiram vários Marco Feliciano. Exato. Eu era um deles. Eu era um deles. Nossa, você tinha um suspensório? Ela ficava brava. O Patrick Moura. Patrick Moura. Ela uma vez, ela chegou a falar assim, meu, que ridículo. Ele pregou igualzinho. Não, eu acredito você fez igualzinho. Aí, tipo... eu acredito que quando você começa na fé, você tem alguém sempre com referência. Sim. Como você disse, eu também já preguei parecido com o Feliciano, usando até os jargões, né? Naquela época tinha até o suspensório. Inclusive, ele vai estar na nossa igreja agora no próximo mês, né? No aniversário da Ifatá. Amém. Até os meninos estavam dando risada, dizendo, vamos todo mundo de suspensório pra lá. Mas depois você precisa identificar o seu chamado, a sua vocação. Quem você é em Deus. Isso é muito importante. Mas há algumas coisas que podem ser compartilhadas dentro de uma visão ministerial. Claro. Sim. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, dentro daquilo que a pastora está falando. Por exemplo, lá na Ifatá, hoje a gente não utiliza mecanismo de campanha. Não é que eu estou anulando isso ou que não acredito. Né? Já sofri muito com isso. Só que hoje, por bondade, na forma que nós vamos construindo o ensino, a gente não utiliza mais esse método.
Por exemplo, na terça é a terça da palavra e nas quintas Deus me direcionou para algo diferente, algo de ensino também, mas direcionado a um público-alvo. Sim. Por exemplo, a primeira quinta de cada mês é quinta com elas. Então não é um culto de irmãs de departamento que só vai cantar. A nossa ideia mesmo é transmitir uma mensagem ao coração das mulheres. Isso aí. Como a mulher precisa se comportar em casa, o papel da mulher, a mulher no trabalho, falando de todas as formas possíveis no âmbito feminino e trazendo uma mensagem direcionada. Na segunda quinta, é quinta com eles. Por exemplo, nessa última quinta foi fantástica, nós falamos sobre violência doméstica. Sim. E falamos sobre alguns comportamentos que os homens têm, que está ligado muito à sua infância. E muitos homens choraram lá, Foi se muito identificaram, foi muito forte. Muito especial. E a gente vem trazendo temas relevantes que tenta ressignificar o papel do homem no contexto social, familiar. Porque hoje é uma omissão muito grande na área masculina, que o homem acha que é só pagar a conta de água e luz e já está resolvido em casa. Sim, é verdade. E não é só isso. O homem tem uma função de ser sacerdote, de liderar essa casa, de ser o provedor, o protetor. Então, a gente vem tentando ressignificar o papel do homem. Aí, terceira, quinta é jovens. A gente vem trazendo uma mensagem mais direcionada aos jovens. E na última, casais. Então, Que bens. todo mês nós temos o culto para casais. Até porque a igreja é composta de família, Verdade. não é verdade? Sim. E eu acredito muito que o resultado da espiritualidade da igreja depende muito da condição da família. Então, Sim. se tivermos uma casa, uma família fraca, teremos uma igreja fraca. Verdade. Sim. Mas se tivermos uma família forte, teremos uma igreja forte. Então eu mudei e alguns pastores se identificaram e falaram, pastor, eu posso utilizar o mesmo método aqui na minha igreja? Eu falei, claro, a patente é do céu, não é minha. Sim. Exatamente. Se fluir e você se identificar, pode ir embora. Que E bem. muitos amigos estão utilizando a mesma fórmula aí. Que bem Glória a sentido. Deus. E assim, não que... Porque assim, a gente também tem essa como que eu posso dizer? Linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio, né? Por exemplo, mas a gente, num tempo, a gente acabou sendo muito criticado, né? Até mesmo através das pessoas que a gente estava ali em volta, né? Mas faz parte também. E... Faz parte, né? Que pastor? assim, por exemplo, tem um posicionamento. Falei, meu, não é que eu não goste de campanha, assim, campanha, não. Mas só que assim, tem que ter alguma coisa que vai levar você pra frente e não deixar você rodeado naquele mesmo ciclo, né? E em vez de trazer um ensino pra você, você acaba se acostumando com aquilo. Sim, sim. E você acaba levando as coisas com a barriga, Exatamente. ao invés de você evoluir em Deus, né? De uma forma muito realista, a pessoa, vamos dizer, o pastor ele faz a campanha com o intuito de duas coisas. Primeiro, prender a pessoa. Sim. 7 Com semanas. certeza. Você vai prender Foi a legal pessoa. esse sim. Uhum. Sim. Sempre juntos. Segundo, você vai utilizar um voto para ativar a fé da pessoa, mas também você vai ter uma captação financeira. É a realidade. Sim. É. Entendeu? Só que para isso você tem que ter muita criatividade, né? Com relação a ideias de campanha. Ai, eu já vi cada uma. Então, a Assim, campanha Cuspe de Jesus, a Cuspe campanha... de Então, Cristo. você vai tendo que ter uma criatividade muito grande para aprender a pessoa. aprender a Só que pessoa. chega um momento que aquilo já não é mais Não é mais. suficiente. Pega Ou um seja, pedaço de um hino. É um... Caminho de Milagres da Aline Barros e faz essa campanha aí. É um... na Aí verdade, você percebe que hoje muitas igrejas grandes que utilizam esses métodos já não conseguem manter esse público. Não consegue. Tá entendendo? Verdade. Porque você acaba não aguentando por muito tempo. Sim, é como se fosse... É o entretenimento, né? Isso. E a gente olha como se fosse... É o circo, né? Isso. Ou seja, você pode ver que o circo, ele nunca tá no mesmo lugar sempre, né? Uhum. Vai Ele fica mudando. uma temporada... Ou seja, atingiu o público ali, vai mudar, vai para um outro lugar. Depois perde a graça, E é isso, né? porque Sim. perde a graça. Que nem a gente O A gente espetáculo foi no- fica murcho. A gente foi no circo do Patati Patatá. A gente foi 2 vezes. A gente foi uma vez, aí a Nós gente não foi dormir com ficamos as lá, crianças. beleza.
Aí as crianças queriam ir de novo. Eu falei, vamos de novo, né? Aí a gente foi de novo e era a mesma coisa. Mesmo espetáculo. Aí a gente passa sempre ali na radial e aí olha, meus filhos, olha, patati patata. Eu não quero ir mais lá. Eles nunca mudam o espetáculo. Porque é a sempre o mesma mesmo. coisa. E é a mesma coisa, né? Em relação à igreja Sim. que adotam esse Esses método. métodos. É. Vai chegar uma hora que vai ter que ter alguma coisa Aí diferente. você precisa aprender a pessoa de alguma forma. Aí você tem que trazer alguém que revela, alguém que chama pelo nome, que lê a placa do carro, fala o RG, Sim. para tentar. Não que eu não acredite que Sim, Deus use, sim. Ele usa. mas tá Amém. tão infestado isso hoje de uma forma que você fica se perguntando, né? Verdade. Sim. E a gente sabe os bastidores, a gente sabe o que acontece por trás, Sim, que tudo isso é alguma forma também de fazer suas captações. sim. Então, a gente prefere dar aquilo que é inesgotável. E a palavra. Bíblia é a resposta de tudo. Verdade. Então, você dando a Bíblia pro povo, o povo... E esse método Amém. também de trabalhar com Família. família, mulheres, jovens e homens, Isso. não é só criar um grupo, né? Não. Vamos criar um Que grupo. canta. Vamos criar um grupo de irmãs aqui pra cantar domingo, Pois é. né? E assim, vamos criar um grupo dos varões. Tem que fazer alguma coisa dos varões. Criar um grupo dos varões. O E que aí, eu- o que eu em casa, entendi- isso. o varão tá lá maltratando a Matando a varoa. A família toda. Família toda. Então, o que acontece? A ideia mesmo é trazer isso, é fazer essas tratativas, Sim. é tocar naquilo que é a nossa deformidade. Sim. Então, e como que a gente pode fazer isso? Não adianta eu fazer só um grupo para cantar. Acho que o louvor é bacana, mas ele não tem que ser a prioridade, Sim. tem que ser algo secundário. Verdade. Você pode fazer muita coisa com um grupo de homens. Você pode fazer visita, você pode fazer reforma, você pode fazer trabalho Sim. social, você pode fazer tantas outras coisas. Exato. Por exemplo, lá nós criamos o Efatá Decora. Eu vi. Eu Nossa, reuni alguns eu homens. achei, assim, na verdade, isso eu falei assim, quando eu tiver esse tempo, eu vou pegar essa parte. Com certeza. Pode, é isso mesmo. Com certeza. A gente reuniu alguns homens da área da construção civil e cada um na sua especialidade para a gente reformar a casa dos membros que não têm condições financeiras. Através Entendi. dos dízimos, das ofertas, entendeu? E a gente criou esse trabalho. A gente fez uma casa, a gente quer dar continuidade, agora que acabou acontecendo a conexão do terreno, da compra, então a gente deu uma estacionada em uma coisa para poder reativar. Sim. Mas essa é a ideia. Essa é a Amém. proposta de ser uma igreja relevante para a comunidade, entendeu? Então, eu digo sempre lá para os obreiros, a gente tem que criar um ambiente na igreja que não dê à pessoa que venha a segunda opção. Sim. Verdade. Criar uma atmosfera dizendo assim, que igreja, que trabalho, é aqui que eu vou ficar. Sim. Amém.